Meus amigos, comprar um carro no Brasil infelizmente é algo que está se tornando cada vez mais complicado. Os anos se passam, os carros envelhecem e os preços só aumentam. Brasil, né, meus amigos? E além dos preços dos veículos serem extremamente caros, ainda precisamos conviver com as famosas taxas, como o IPVA. Não basta você conseguir só a grana de comprar o carro, você precisa manter ele. Porém, saiba que existem carros muito bons que estão isentos do IPVA, ou seja, é uma continha a menos para você pagar no começo do ano. Pois caso você não saiba, quando um automóvel atinge um determinado tempo de uso, contado a partir da sua data de fabricação, ele deixa de pagar o IPVA, que significa Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Embora isso não aconteça em todos os estados do Brasil, tá? Acaba variando de estado para estado. Lembrando que as pessoas com deficiência também têm direito à isenção do IPVA, e carros elétricos ou híbridos, apesar de não existir nenhuma lei federal que obrigue a isentar o IPVA de carros elétricos e híbridos, alguns estados do Brasil não cobram o imposto desse segmento de automóveis. Para vocês entenderem um pouco melhor, aqui no Brasil existem estados que com 10 anos de fabricação, o seu veículo já está isento do IPVA. Porém, tem estados que o período é de 30 anos. E tem estados que não isenta de forma alguma. Você tá falando sério? Pois é. E pensando nesse assunto que é muito importante e que acaba assombrando os brasileiros, hoje vamos trazer as melhores opções de carros que não pagam mais IPVA em 2025. Claro, baseado em cada estado. E aí, ficou curioso? Ficou, né, amigão? Fala a verdade. Certamente. Assista esse vídeo até o final que você vai descobrir quais são essas opções. Mas antes de mais nada, eu peço a você que deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal se ainda não estiver inscrito, para não perder outro vídeo como este aqui. Agora sim, aperte o cinto e vamos lá. Vamos começar do pior para o melhor, se é que podemos chamar assim. Vamos começar pelos estados que a isenção é de 30 anos, ou seja, carros fabricados de 1995 para trás. É tempo, hein? Bando de burguês safado! E esses estados são Santa Catarina e Tocantins, e o mesmo acontece com Minas Gerais, pois Minas exige a placa preta. E para quem não sabe o que quer dizer placa preta, para você conseguir a placa preta, o carro precisa ter 30 anos de fabricação, e além disso, o carro deve apresentar um alto grau de originalidade, com 80% das características originais do veículo de fabricação. É basicamente como se fosse uma base de troféu, que diferencia os carros antigos que têm um valor histórico para os carros antigos comuns. E aí, deu para entender? Não. E eu vou começar indicando dois carros que são completamente diferentes. Um é mais puxado para quem procura um bom desempenho e conforto, e o outro é quem está mirando na economia. O primeiro carro é o Chevrolet Cadett Hatch GLS 1.8, que sua FIP é de R$10.921. O Cadett é um carro que fez um tremendo sucesso aqui no Brasil na década de 90, pois ele de fato era um carro de luxo para a época. Muito marmanjo sonhava em ter este veículo. O seu motor 1.8 tem a potência de 98 cavalos, acompanhado de 14,6 kg de torque, atrelados a um câmbio manual de 5 marchas. E meus amigos, de fato é um carro muito confortável, um carro bastante gostoso de dirigir, né? Um carro que tem um bom desempenho, um carro que por esse valor tem uma série de equipamentos, um carro que tem manutenção barata, as peças são bem de boa também de encontrar. Nessa parte ele é barato de se manter, porém ele tem um grande problema, né? Mas é um probleminha que infelizmente tem que se levar em consideração, pois faz muita diferença. E claro que eu estou falando do seu consumo, pois o bichão bebe bem, viu? É um verdadeiro alcoólatra ambulante. Assim como você. Desculpe! Em relação ao seu consumo, segundo a Inmetro, ele faz 7,6 km por litro na cidade e 12,5 km por litro na estrada. Porém, vai por mim, cara, a realidade não é essa, tá? Se fosse isso, tava bom. Ele faz bem menos na cidade, tá? E na estrada vai depender muito de como você dirige. Se você tiver um pezinho de chumbo ali da vida, rapaz, ele vai fazer 7 na estrada também. Então esteja ciente, se comprar um cadetão, vai ter que virar sócio de carteirinha do posto mais próximo. Vai ter que bater ponto todo dia no posto. Que merda, hein? A outra opção é o Golzinho Bola, com motor 1.6 AP, que o modelo de 1995 tem o preço de R$ 13.214. Se compararmos ao Cadett, o Golzinho já é um carro bem mais simples, né, meus amigos? É um carro muito mais básico. E tudo bem, tá? Essa é a proposta dele. Porém, não preciso nem dizer, né, cara? É um carro muito barato e muito fácil de se manter. E esse com o motor 1.6 AP tem um bom desempenho, viu? Não é a mesma coisa de um Golzinho 1000. Este motor tem a potência de 76 cavalos, se
seguidos de 12,3 kg de torque, atrelados a um câmbio manual de 5 marchas. E o consumo dele também é bem bacana. Em relação ao seu consumo, segundo o Inmetro, este carro faz 10,4 km por litro na cidade e 14,2 km por litro na estrada. Porém, ele também tem alguns pontos negativos que você também precisa levar um pouco em consideração, tá? Um ponto negativo é que, infelizmente, a cada ano que se passa, se torna cada vez mais difícil achar essa versão do Gol. Um exemplar que esteja em bom estado, tá? Pois carro ruim você acha a rodo por aí. Porém, um que esteja bem conservado ali, de fato, é bem difícil. Pois quem tem esse carro, galera, não quer vender de jeito nenhum, pois sabe que o carro é muito bom. E quando ele decidir vender, com toda certeza ele vai pedir bem acima da tabela. Mas vale a pena ali garimpar e ficar de olho, né? Vai que pinta um ótimo negócio. Outro ponto é que você precisa ficar ligeiro com o seu Gol, pois infelizmente, né, somos moradores, né, moramos aqui no Brasil brasileiro. E no Brasil a bandidagem, né, meus amigos? Eu não preciso nem dizer mais nada, né? Come solta. E o Gol, ainda mais com esse motor 1.6, é um carro muito visado para os ladrões. Não é um carro que você pode largar aí marcando toque em qualquer lugar de jeito nenhum. Brasil, né? Além de pagarmos caros nos carros, temos que preocupar com mais essa, né? Então vamos lá, só para frisar aqui os pontos positivos dele. É um carro muito barato, muito simples de se manter. É um carro que com esse motor 1.6 é um carro bastante esperto, né? Ele tem um bom desempenho. É um carro extremamente acessível, né, para todo mundo praticamente. É um carro muito popular que tem uma ótima revenda. Você vende até sem querer esse carro, pois como eu já disse, tem muita procura, muita gente procura esse carro para comprar. Se você anunciar ali, em horas vai vender, tá? E às vezes até em minutos você vende ali o carro na hora. Então você já sabe, se encontrar um desse que esteja em bom estado, compre e seja feliz. Não pense duas vezes. Então agora você já sabe, né? Você só precisa colocar na balança se você prefere o conforto do Cadete ou a economia do Golzinho. Agora vamos falar dos estados em que a isenção é válida a partir de 20 anos, ou seja, carros fabricados em 2005 para trás. Os estados são São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Acre. E eu me incluo nessa, tá? Pois eu moro no interior de São Paulo, em Taubaté, na cidade do parkour. Só os fortes pegaram essa, hein? Honda Fit EX 1.5 CVT 2005. Vamos começar falando do Hondinha, né? O Honda Fit, que é um carro que todo mundo fala muito bem e não é à toa, tá? Quem tem esse carro não quer se desfazer de jeito nenhum, pois é um carrinho indestrutível, ele é muito robusto e muito resistente. Ele, no geral, é um carrinho muito confiável, muito confortável, muito resistente, e ele é o inimigo número 1 dos mecânicos, tá? Pois se os mecânicos dependessem dele, iriam passar fome, viu? O seu motor 1.5 tem a potência de 105 cavalos, acompanhado de 14,2 kg de torque, atrelados a um câmbio manual de 5 marchas. Esse carro também é somente a gasolina, e o seu consumo, segundo o Inmetro, é de 11 km por litro na cidade e 15 km por litro na estrada. Então também trata-se de um carrinho bem econômico que é super fácil e simples de se manter. E, meus amigos, basicamente esse é o carro ideal para quem não quer ter nenhuma dor de cabeça. É um carro que tem uma mecânica muito confiável e resistente, tá? É um carro muito bom mesmo. Apesar dele ser compacto e pequenininho por fora, ele tem um bom espaço interno. Só que tem só um porém, né, em relação a este veículo. É outro carro que está muito difícil de achar. É um modelo que definitivamente você não vai encontrar com facilidade para comprar. Pois é, né, carro bom é assim mesmo, né? Quem tem não quer vender. E outro ponto negativo, na minha opinião, é em relação ao seu preço, pois estamos falando de um carro de 2005 que custa 25 mil reais. Mas é Honda, né? Não tem jeito, vai ser mais caro mesmo. De qualquer forma, eu super recomendo e é uma excelente opção. Ford Ka 1.0, sua FIP é de R$ 11.286. Essa já é uma versão para quem procura um carrinho mais compacto, né? Pois ele só tem a versão de 2 portas, é um carro bastante pequenininho para o dia a dia. Ele não vai te trazer muito conforto, longe disso, pois o seu espaço interno é muito reduzido. Porém, ele é um carro que tem um ótimo custo-benefício. É um carro muito robusto e confiável também, que dificilmente vai te dar dor de cabeça. O acabamento interno dele é muito bom mesmo, né? Se compararmos ao Gol, então nem tem comparação. E vale sim dar uma chance para ele. O seu motor 1.0 tem a potência de 65 cavalos, acompanhados de 8,9 kg de torque, combinados a um câmbio manual de 5 marchas. Em relação ao seu consumo, ele faz 9,2 km por litro na cidade e 15 km por litro na estrada. Também são bons números. Eu particularmente aqui só não gosto nada do visual do carro. Se a Ford tentou fazer alguma coisa bonita ali, passou longe, pois quando eu era criança minha mãe teve um carrinho desse e eu tinha vergonha do carro, justamente pela aparência dele, pois na minha cabeça de criança na época, o carro era igualzinho uma barata. É verdade.
Ford EcoSport 1.6, sua FIP é de R$ 23.993. Essa já é uma outra proposta de veículo, é um carro mais alto, é uma SUV, né? A primeira geração da EcoSport, que é um carro também muito barato, muito simples de se manter, pois o seu motor 1.6 é o Zetec Rocan, que é o mesmo motor do Ford Ka e do Fiestinha, por exemplo. Então trata-se de um motor também bastante confiável. Esse carro tem a potência de 98 cavalos acompanhados de 14,3 kg de torque, combinados a um câmbio manual de 5 marchas. Só que em relação ao consumo, ele também é um carro que bebe um pouco mais, pois já é um carro mais pesado, um carro bem maior, né? É uma SUV, não tinha como ser muito diferente do que isso. Esse carro faz em média 9 km por litro na cidade e 10,2 km por litro na estrada. Esse carro no geral agrada bastante, ele tem uma boa dirigibilidade, ele tem boa visibilidade para o motorista, né, por se tratar de um carro mais alto, é um carro bem confortável, já é um carro para você pensar para quem tem uma família um pouco maior, né, e outra, né, é uma SUV bastante acessível, pô, R$ 23.000 comprar uma SUV, cara. Lembrando que também existe a versão 2.0, que anda mais, porém a manutenção já é mais cara e pode acabar não compensando. Um ponto negativo desse carro é que o porta-malas dele é muito pequeno, são apenas 292 litros. Para um hatch compacto já é pouco, imagine para uma SUV. Só que se você rebater os bancos traseiros, o espaço fica bastante interessante. E dá até mesmo para ser utilizado como uma minivan, para você colocar materiais ali, por exemplo. Então, no geral, eu super recomendo, ainda mais para quem procura um carro para uma família. É um carro acessível, robusto, confiável e fácil de se manter. Agora vamos passar para o estado que a isenção é válida para modelos com 18 ou mais anos de fabricação, ou seja, carros fabricados em 2007. E estamos falando do Mato Grosso do Sul. E claro que não poderia faltar o carro da previsão do tempo, o Chevrolet Celta, o Celta Spirit 1.0 Flex, justamente de 2007. Sua FIP atualmente é de R$ 17.193. O seu motor 1.0 tem a potência de 70 cavalos, acompanhados de 8,9 kg de torque, atrelados a um câmbio manual de 5 marchas. Esse também é um carrinho muito básico e simples, porém ele é muito honesto e é muito bom. É um carrinho que, assim como um Gol, é muito barato e muito fácil de se manter. Você acha a peça a roda em qualquer lugar. Eu mesmo tenho peça de Celta aqui em casa e nem tenho um Celta, por exemplo. E é um carrinho que tem um ótimo valor de revenda, né? Muitas pessoas procuram e quer comprar o Celta. E eu diria que o Celta é tão popular quanto o Gol é aqui no Brasil. Agora eu trouxe uma grande briga aqui para os comentários. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Qual carro é mais popular no Brasil? O Gol ou o Celta? Não sei! O Celta, basicamente, meus amigos, além de ser o carro da previsão do tempo, é o verdadeiro significado de carro bom e barato, que muitas pessoas procuram por aí. É um carro super confiável, que também tem uma mecânica muito boa mesmo, uma mecânica excepcional. É um verdadeiro tanquinho de guerra. Em relação à sua mecânica, até parece que é um carro da Honda e não da Chevrolet. E também trata-se de um carro bem econômico. A economia também é um ponto forte desse veículo. Esse carro tem um consumo em média de 10,7 na cidade e 12,8 km por litro na estrada. Porém, ele também tem alguns pontos negativos. E eu diria que os principais é em relação ao seu espaço, que é muito reduzido, e o conforto, que também é quase inexistente. Se você, por exemplo, precisar fazer uma viagem mais longa, com esse Celtinha você vai com certeza sentir as pernas. Mas para o uso urbano, ele dá mais do que a conta do recado, diferente de você. Ridículo. Outro ponto negativo em relação a este veículo é sobre os seus faróis, que amarelam e ficam muito fraquinhos. E não é porque o carro está velho nem nada do tipo, é porque o projeto foi ruim mesmo. Então, para viajar à noite com ele, com a família, não é o ideal, tá? Outra opção boa também da Chevrolet é o Astra. O Astra nada mais é do que um Kadett 2.0, pois ele é justamente o sucessor do Kadett. É um carro muito confortável, mais espaçoso, mais completo, que tem um bom desempenho, porém não é barato de manter, pois ele bebe legal. Chegamos agora nos estados que a isenção é válida para modelos com 15 ou mais anos de fabricação, ou seja, carros fabricados em 2010. E agora já começa a aparecer carros mais interessantes e completos. Os estados são Sergipe, Rondônia, Rio de Janeiro, Piauí, Paraíba, Pará, Maranhão, Goiás, Espírito Santo, Distrito Federal, Ceará, Bahia e Amazonas. Ford Fiesta Flex 1.6, FIP de R$ 25.816. O Ford Fiesta é uma opção bastante interessante no mercado de usados, pois é possível encontrar um modelo 2010 completão com muita facilidade. O seu motor 1.6 entrega 101 cavalos de potência, acompanhados de 14,5 kg de torque. E ele tem, lógico, o famoso motor Zetec Rocan, que é um motor muito bom e muito confiável. Porém, não é um motor que tem uma economia extrema.
problema, mas vai por mim, meus amigos, o Fiesta tem que ser 1.6. As versões 1.0 são bem fraquinhas. Faz uma enorme diferença, viu? E eu falo isso por experiência própria, pois o meu carro do dia a dia é um Fiesta Class 1.6 de 2009. E é um carrinho muito agradável e gostoso de dirigir no dia a dia. É um carro que tem um bom espaço interno, é confortável, é bem completinho e dificilmente também dá algum problema. Em relação ao seu consumo, ele faz em média 9,7 km por litro na cidade e 12,4 km por litro na estrada. Para um carro popular não é dos melhores, porém é bem ok e aceitável. É um carro que eu afirmo para vocês vale muito a pena mesmo, é um carro muito bom e confiável, porém ele infelizmente tem um certo preconceito, né? Por ser Ford, muitas pessoas têm preconceito com ele. Um preconceito de pessoas leigas que não entendem praticamente nada de carro. Pois é um carro ótimo custo-benefício, é muito bom mesmo. Não é à toa que você vê vários e vários por aí circulando pelas ruas. Eu, com a experiência que eu tenho, só tenho coisas boas a falar do meu carro, tá? Não é porque é o meu carro, né, que eu estou falando só a mil maravilhas. Ele tem defeitos sim, e eu vou citar o principal aqui. O principal ponto negativo dele é o sistema de arrefecimento do motor, que precisa tomar um cuidado a mais, pois a válvula termostática original tem um conjunto de plástico, mas já existem válvulas em alumínio, se você quiser trocar, por exemplo. Aí vai de você, né? Se você quiser é só trocar. E o reservatório de expansão dele também pode vir a rachar. Mas basicamente é só isso, tá? É só ficar ligeiro e de olho no líquido de arrefecimento do motor. E como eu já disse, é uma excelente opção no mercado, é um ótimo carro que eu super recomendo. Fiat Palio Weekend Adventure 1.8, FIP de R$ 29.894. Esse Fiat Palio Weekend também é uma ótima opção para quem tem família, né? Uma família um pouco maior e precisa de mais espaço. A gasolina, o seu motor tem uma potência de 112 cavalos, acompanhados de 16,2 kg de torque, atrelados a um câmbio manual de 5 marchas. A versão aventureira tem suspensão elevada e detalhes de plástico, que dá um charme a mais para o carro. A suspensão dele também é muito boa e gera um grande conforto. E o porta-malas desse carro é muito bom, são 466 litros. Sobre os pontos positivos desse veículo, é um carro ótimo custo-benefício, é um carro que tem bom equipamento e o porta-malas dele é gigante. Mas o principal ponto negativo desse carro é justamente em relação ao seu consumo. Claro, né, estamos falando de um motor 1.8, obviamente ele vai beber mais. Porém, isso é um detalhe. E também existe a versão 1.4 do veículo, que lógico é mais econômica, só que o desempenho também é bem diferente. Em relação ao consumo, este carro faz em média 9,5 km por litro na cidade e 11,6 km por litro na estrada. É um carro ideal para quem procura um carro de família, um carro confortável e que ainda anda bem. Ele de fato tem um bom desempenho nas estradas, instiga o motorista a dar aquela leve pisadinha no acelerador. Mas se você não quer ser sócio do posto mais próximo, não faça isso. Dá uma segurada aí. Tá bom. Eu também poderia citar aqui o Kia Cerato 1.6, por exemplo, o Prisma Max 1.0, que é um carrinho bastante econômico também e barato de se manter, e entre outras opções, pois em 15 anos já conseguimos encontrar coisas melhores no mercado. E agora chegamos nos estados que a isenção é válida para veículos a partir de 10 anos de fabricação, ou seja, carros de 2015. E por mim deveria ser assim em todos os estados, fala a verdade. Ia ser uma maravilha. Que demais! Mas os estados sortudos são o Amapá, Rio Grande do Norte e Roraima. Uma ótima opção de 2015 é o Toyota Corolla Shea 2.0, o Corolla G11. Tem a FIP de R$ 81.059. Esse já é um carro muito mais completo, né? Bem completo mesmo, bem confortável, já é outra coisa. É um carro que tem um câmbio CVT de 7 marchas, né? Que é basicamente o melhor câmbio do mercado. É um sedã que continua com a tradição da Toyota, né? De trazer carros confiáveis e confortáveis. E ele faz um 0 a 100 em 9,6 segundos. O seu motor 2.0 tem a potência de 153 cavalos, acompanhados de 19,4 kg de torque. E claro que ele apresenta uma boa performance para o dia a dia. O interior desse Corolla também está repleto de ótimos materiais. É um carro muito bem feitinho e bem acabado. Esse sedã japonês também vem equipado com uma série de itens de tecnologia que aumentam ainda mais a segurança e a praticidade do veículo, como controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa, sistema de frenagem ABS com EBD que evita o travamento das rodas em situação de emergência. E os principais pontos positivos desse carro são justamente a sua durabilidade, pois a Toyota é conhecida por fazer carros muito duradouros, carros que quase não necessitam de manutenção. E lógico que assim como o Honda Fit, ele também é um carro que é inimigo dos mecânicos. Outro ponto positivo é o seu valor de revenda, que apesar de se tratar de um carro bastante caro, né, R$80 mil, esse modelo tem um ótimo valor de revenda, sendo um investimento muito seguro no mercado de usados. E eu sei, né, que Corolla
Corolla tem aquele estigma de ser carro de tiozão. Porém, eu não sei vocês, mas eu não concordo nada com isso. Eu acho o Corolla um baita de um carro. Cruze LTZ 1.8 hatch, FIP de R$ 66.412. O Cruze também, obviamente, trata-se de um carro bastante luxuoso e completo. É um sedã médio muito bem feito, que tem um bom porta-malas, são 450 litros. E sério, eu não entendo porque a GM tirou o Cruze de linha. É um carro simplesmente espetacular. Ele é um carro muito confortável, muito seguro, só tem coisas boas para falar dele. E atualmente no mercado de usados ele é uma das principais opções, pois ele custa menos do que muito carro pelado 0 km de hoje em dia por aí. Quid! Cara, sério, para aí, velho. Desculpa aí quem tem Quid, mas sério, não dá, né? Você que tem Quid, por que você tem o Quid, cara? Deixa aqui nos comentários, eu não consigo entender, sério. Olha o carro que você consegue comprar por menos. O motor do Cruze é o Ecotec 1.8, que na gasolina tem 140 cavalos de potência, acompanhados de 17,8 kg de torque. A direção elétrica dele também é muito leve, é muito boa de dirigir, e resumindo aqui, é um ótimo carro custo-benefício. O único ponto negativo que eu colocaria, né, para ele aqui é em relação ao seu consumo, pois na média esse carro faz 8,6 km por litro na cidade e 12,1 km por litro na estrada. Eu particularmente gosto muito do Cruze, dessa versão em específico, e compraria de olhos fechados. Claro, um que não esteja muito rodado e que esteja em bom estado. Cobalt 1.4 LTZ, FIP de R$ 43.074. Outra opção muito parecida da GM, porém bem mais simples, é o Cobalt. Esse carro tem um porta-malas muito grande mesmo, são 563 litros, cabe até um up ali dentro. A manutenção desse carro também é bem tranquila, qualquer mecânico sabe mexer. As peças são baratas, são encontradas com facilidade, não tem mistério. Porém, o desempenho desse carro não é dos melhores, ele acaba desagradando, principalmente se falarmos em rodovias. Mas para a cidade é show de bola. Se, por exemplo, se compararmos ao Cruze, o Cobalt é uma opção muito mais simples e fácil de se manter. É um carro mais aceitável para o dia a dia, mas saiba que o consumo também não é lá essas coisas. Ele faz, em média, 9,4 km por litro na cidade e 12,9 km por litro na estrada. Mas basicamente, meus amigos, esses são os carros mais racionais que têm o melhor custo-benefício que você pode comprar em 2025 sem precisar pagar o IPVA. Claro, montamos essa lista baseada em cada estado do país. Mas agora, meus amigos, eu quero saber da opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários quais desses carros mais chamou a sua atenção. E eu também quero saber qual é o seu estado. E humildemente, mais uma vez, eu peço a vocês que, por favor, deixem o like aqui, pois isso ajuda demais. É um incentivo muito grande mesmo. Cada comentário aqui também ajuda bastante. E é isso que me faz continuar trazendo vídeos aqui para vocês. Até mais, até o próximo vídeo. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, peço a vocês que deixem o like, inscreva-se no canal se não estiver inscrito e ative o sininho de notificações, pois isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Me despeço de vocês, falou e até mais. Fui!